O Senhor é tremendo, Pai, poderoso, e colocamos hoje tudo o que temos e somos nas Tuas mãos, ó Pai. Vai falando com Ele, igreja, vai dizendo para Jesus: Jesus, eu coloco tudo em Tuas mãos. Eu entrego a minha casa, a minha família, meu lar. Eu coloco o meu coração diante de Ti, Pai. O Senhor que tem a capacidade, o poder de transformar, de fazer maravilhas, meu Deus, de curar o coração ferido, de restaurar, meu Deus, aquela vida que está totalmente abatida, desanimada, de restaurar um casamento, meu Deus, destruído, de curar, meu Deus, aquela pessoa que se sente desanimada. Então manifesta hoje, meu Deus, o Seu poder, tocando em cada familiar, em cada ente, em cada pessoa, meu Deus, que coloca a casa dela diante do Senhor. Oh Jesus, pedimos também que o Senhor venha nos ensinar, venha nos levar, meu Deus, a um crescimento espiritual, e assim possamos ser abençoados pelo Teu poder, em o nome de Jesus, amém? Boa noite a todos. Podemos sentar em nome de Jesus? Hoje é a lição 11, né? Lição 11 do curso Fé. Está quase terminando já, né, irmãos? Está quase no fim. Lição 11. Pega a lição aqui na sua mão, coloca a sua mão sobre ela e diga: Senhor Jesus, o meu coração está aberto e pronto para aprender. Ajuda-me, Senhor, para que eu possa alcançar o Seu favor, em nome de Jesus. Amém? Assim, sendo a oração o nosso veículo de comunicação com o Pai, devemos aprender a fazê-la de maneira eficiente e produtiva. Há princípios a serem observados para que ela seja operante. Podemos citar alguns. E aí está lá embaixo. Primeiro é a fé. Ora, sem fé é impossível agradar. Sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Está lá em Hebreus capítulo 11, versículo 6. Segundo item, o nome de Jesus. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei. Está lá em João capítulo 14, versículo 13. Terceiro, o propósito. Para que o Pai seja glorificado no Filho. João 14, 13. Quarto, crer. Por isso vos digo que tudo que pedirdes orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. E o quinto, não duvidar, peça porém com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançado de uma parte para outra. Tiago 1, versículo 6. Um pouquinho aqui, uma pausa. O missionário deixa claro para a gente que o único meio de acesso, o único veículo de acesso até Deus é a oração. Uma pessoa que ela não tem uma vida de oração, ela praticamente está desviada, ela só não sabe, mas ela está desviada. É igual você pegar um casal, por exemplo, um homem ou uma mulher que se diz casado, e imagina que eles vivam na mesma casa, mas eles não se falam, amém? Um não fala com o outro. É um casal? Sim ou não? Eles estão mais para estranhos, concorda comigo? Tem crente que diz que ele é de Deus, só que ele não tem uma vida de oração. Você perguntar se ora, não, eu gosto de escutar louvor. Mas escutar louvor qualquer um canta. Se você vê de vez em quando, tem uns cantores seculares aí, que no final do show deles eles cantam músicas evangélicas. Aí os crentes falam, olha, tal pessoa se converteu, porque cantou um louvor? Não, não se converteu, ele apenas cantou um louvor, amém? O que faz uma pessoa ser íntima de Deus é o contato que ela tem com Deus. Então o orar é o princípio de tudo isso. Então, se ela não tiver uma vida de oração,
ela já está afastada de Deus, está longe de Deus. A oração tem que ser um hábito contínuo de cada um de nós. E aí a oração, ele diz que tem que ter 5 coisas que são fundamentais para a oração, principalmente oração de fé. E a primeira coisa que ele fala ali, ele fala que a fé, não adianta orar se não tiver fé. A segunda coisa, você precisa usar o nome de Jesus na tua oração. Uma oração vaga, que não tem o nome de Jesus, ela se torna praticamente uma oração vazia de poder. Tem gente que tem orações e rezas, no caso, que ela não vê o nome de Jesus em lugar nenhum. Ele tem sempre uma predisposição, às vezes, a algo pagão, e não para Jesus. A terceira coisa que precisa de ter ali é um propósito. A oração, a terceira que ele diz o propósito, né? O propósito é o quê, pastor? Não adianta eu orar para algo que não vai glorificar a Deus. Tem muita gente que ora por coisas que não vai glorificar Jesus. Por exemplo, se eu vou orar pela cura, a cura glorifica Jesus, sim ou não? Se você é curado, você conta o teu testemunho, aquilo ali vai trazer algum louvor para Deus. Agora imagine os tipos de oração que você jamais conseguiria glorificar a Deus testemunhando. Imagina alguém que está orando para algo que está fora da palavra. Ela vai glorificar a Deus? Sim ou não? Não vai. Uma pessoa vem aqui e falar, pastor, eu estou orando para Deus para me ganhar na loteria. Primeiro, Deus não vai se entremeter em loteria, amém? Mas aquilo ali glorificaria a Deus? Não. Você ia criar um bando de gente viciado, concorda comigo? Ô pastor, mas é errado, é pecado? Não tem esse mérito, não vou dizer que é pecado, porque a lei aí não condena, mas não glorifica a Deus. Glorifica? Você chega aqui e fala, olha, eu fiz tantos apóstolos. Não vai, então não adianta eu orar para algo que não glorifica a Deus. Ah, mas tal pessoa conseguiu. Tudo bem, mas aquilo não glorifica a Deus, não foi fruto de uma oração. Amém, igreja? Pastor, e depois? Depois eu tenho que crer. Não adianta eu orar sem eu ter convicção de que eu vou ter alguma coisa. Amém? Se eu estou orando, eu preciso acreditar na resposta. Eu fico olhando algumas pessoas, elas oram, aí elas dizem assim, eu acho que não vai dar certo. Parece que é tipo se fosse um jogo de sorte, não é verdade? Que pode dar certo ou pode dar errado. Isso não é crer. Ou eu acredito que vou conseguir, ou eu não acredito. Então eu tenho que ter essa convicção. E no 5 ele fala não duvidar, não permitir que a instabilidade daquilo que você acredita, amém? Venha dominar o seu pensamento. Ser tentado até vai. O diabo colocar para você, pode dar errado, você está amarrado em nome de Jesus. Mas quando uma pessoa já começa a temer que aquilo não vai dar certo, aquela oração já está sendo perdida. Então eu preciso ter essas 5 coisas nas orações que eu faço. É em nome de Jesus? É. Eu estou ali glorificando a Deus com aquela oração? Estou. Já vi pessoas orarem para alguém ficar viúvo para casar com o viúvo que ficou. Vocês acham que Deus responde essa oração? Impossível, amém? Então eu tenho que tomar muito cuidado. E ali, se eu fizer com essas características, eu vou vencer. Aí o missionário diz assim, além desses princípios básicos, há outros de não menos importância, que também devem ser seguidos, como o de não usar vãs repetições. Aí está lá no versículo, e orando, não usei de vãs e repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Não vos assemelheis a eles, pois, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vós lhe o pedirdes. Está lá em Mateus, capítulo 6, versículos 7 e 8. E aí o missionário acrescenta, se não forem observados estes princípios, a oração será inútil, e nós estaremos perdendo tempo. É preciso que se aprenda a fazer aquilo que o Pai considera como oração,
ela deve ser algo que funcione, pois se não for para obter resultados positivos, não devemos orar. Por outro lado, se a oração funciona, vamos usá-la com mais assiduidade ou com mais frequência. E aí ele diz lá embaixo, ó, por que Jesus sempre obtinha a resposta? Só acrescentar uma coisa aqui. Ele deixa claro que a gente não deve usar advãs e repetições. O que é usar advãs e repetições? É aquela pessoa que ela fica repetindo. Já fui em velório, por exemplo, que as pessoas ficam repetindo rezas, uma atrás da outra, não é? E faz lá 30 rezas. Antigamente tinha muito isso também, não é? Você cometeu um erro, aí você vai lá, manda rezar não sei quantos terços. Tudo isso aí não adianta. Isso são vãs e repetições. Ou seja, a minha oração não vai funcionar se eu ficar só repetindo ela. Eu vou estar perdendo o meu tempo. O que eu tenho que fazer? Eu preciso dialogar com Deus, eu preciso conversar com Deus. E aí diz aqui por que Jesus sempre obtinha a resposta. Aí ele diz aqui, ó, sabemos que o Senhor Jesus não operava aqui na terra como Deus. Ao vir ao nosso mundo, ele se despiu de sua glória e se fez semelhante a nós, porém sem pecado. Jesus, ele entrou nesse mundo como o quê? Como homem, amém, igreja? Como assim, pastor? Nasceu de uma mulher, veio a esse mundo como homem, ou seja, ele tinha, ele se despiu de todo o poder como divindade e veio como homem, ou seja, Jesus não tinha um poder sobrenatural. Jesus, ele agiu na capacidade humana, como homens. Só que Jesus nos ensinou algo ali, que através até do que Deus nos concedeu, nós podemos agir nos céus, na terra e debaixo da terra, com a autoridade de Deus. Só que Jesus tinha uma vantagem. Jesus, ele não tinha pecado. Amém? O grande erro nosso é que às vezes nós tentamos fazer a obra de Deus, tentamos determinar algo, tentamos comandar algo, mas com um pecado, com condenação nas nossas vidas. Ou seja, se eu tiver em condenação, o inimigo me conhece e não vai me respeitar. Mas se eu estiver diante de Deus, qualquer palavra que sair da minha boca, de acordo com a palavra de Deus, ela vai ter que se cumprir. Então Jesus, ele veio na semelhança de homem, porém sem pecado. Está lá no Filipenses 2,7. Mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens. Filipenses 2,7. Para não sair da presença do Pai e cumprir sempre a sua missão, o Senhor estava constantemente em comunhão com o Pai. Ou seja, Jesus, ele vivia praticamente em oração. Pastor, onde está isso na Bíblia? Vamos ver aqui, ó, nos parágrafos seguintes. Ó. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já à tarde, estava ali só. Mateus 14, 23. Só lembrando, depois dessa passagem aqui, Jesus, ele vai andando por sobre o mar. Ou seja, através dessa oração, você percebe que ele volta vivendo já um sobrenatural ali, caminhando sobre as ondas. Depois, e levantando-se de manhã muito cedo, ainda estava escuro, e saiu e foi para um lugar deserto, e ali orava. E ali depois você vê que as pessoas vão para lá também atrás de Jesus, e acontece depois a multiplicação dos pães e dos peixes. Continuando. E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte orar, e passou a noite em oração a Deus. Está lá em Lucas 6, 12. Além desses períodos de consagração, o Senhor sempre agia de acordo com as regras estabelecidas pelo Pai. Aí está escrito lá o versículo, ó, porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, ele me deu o mandamento sobre o que hei de dizer e sobre o que eu hei de falar. Está em João capítulo 12,
versículo 49. Então ali você vê nessas passagens que mesmo Jesus, sendo, amém, Cristo, Jesus ele tinha ali uma necessidade de viver uma vida de oração. Se o Cristo que não tinha pecado, que conhecia o Pai, amém, ele precisava de orar, imagina a minha vida e a sua, se não precisamos de orar. E esse talvez seja o erro de muita gente, igreja, por orar pouco. As pessoas não dão muito valor em oração. As pessoas falam, eu gosto mais de ouvir louvor, pastor. Mas ouvir louvor é bom. Mas se eu não tiver oração, não adianta. Amém? Eu costumo dizer que a oração ela é como um trilho de trem. A nossa vida é como um trem. E se você pegar um trem, por exemplo, para ele andar, ele precisa de quê? De trilho. Se acabar o trilho, o que acontece com o trem? Ele vai parar. Amém, igreja? Quando eu falo de parar, é como o trem ele descarrilha, né? Mas imagina a sua vida, quando você não tem mais a oração, o trilho para você, é como se as coisas saíssem desse trilho, começasse a haver dificuldade financeira, começa a surgir ali impedimentos na sua vida. Na segunda-feira, por exemplo, eu estava explicando aqui sobre Davi. Davi, quando ele se tornou rei de Israel, a Bíblia diz que Davi teve ali uma perseguição dos filisteus, e os filisteus se levantaram contra eles, contra Davi, e Davi faz o seguinte, ele entra na presença de Deus, ele ora. Quando Davi ele ora a Deus, ele fala, Deus, eu subirei a ferir os filisteus, e Deus fala para ele assim, sobe. E Davi vai. Quando Davi vai nessa batalha que Deus manda ir, a Bíblia diz que Davi atravessa eles como se fosse água. Amém? Foi uma batalha fácil, simples. Ou seja, Davi fez um estrago no meio dos filisteus. Os filisteus fogem, vão embora, se reagrupam de novo, bem próximo àquele momento, e eles voltam. Qualquer pessoa nessa hora, ela nem oraria mais a Deus, é verdade ou não é? Ela simplesmente pegaria o exército e ia de novo para cima do inimigo. É verdade ou não é? Só que os filisteus tinham feito uma armadilha para Davi. Tinha colocado uns homens para que Davi perseguisse. Quando Davi viesse, o que eles iam fazer? Iam estar em maior número e ia destruir o exército de Davi. O que Deus fala para Davi quando ele entra para orar? Davi fala, subirei. Deus fala para ele, você não vai subir dessa vez. Ô pastor, e Deus fala o que para ele? Deus fala para ele assim, Davi, você vai por detrás das amoreiras. Ou seja, ao invés de encarar o inimigo de frente, Deus falou para ele, você vai cercar, você vai por trás. E quando eles ouvirem um barulho da copa das amoreiras, Deus fala para ele, vai ser eu que estou saindo para pelejar por você. Olha só o que Deus fez. Deus fez estalar ali as copas da amoreira para fazer um barulho, e parecia uma marcha de exército. Então, quando eles ouviram aquele barulho, o que eles fizeram? Fugiram. Quando eles fugiram, quem que estava do outro lado? Davi, como Deus havia mandado. Davi tem uma vitória terrível sobre os inimigos. Aí eu pergunto para vocês, se Davi não tivesse orado a Deus, ele teria caído na cilada, tinha ou não tinha? Aí Davi ia chegar na presença de Deus e ia chorar, Deus, por que o Senhor nos colocou na mão dos inimigos? E Deus ia ter que falar para Davi, Davi, você não me perguntou se era seguro ir para a batalha. Onde que eu quero chegar com isso? Tem passos que você dá na sua vida que você acha que não precisa de orar. Você fala, não, eu vou aceitar esse cargo melhor, eu vou mudar de cidade, não é? Eu vou dar esse passo na minha vida, e aí você quebra a cara. Você fala assim, mas eu não estou em pecado. Não está em pecado. Mas a grande questão é, você está em comunhão com Deus? Você está perguntando para Deus se aquilo vai ser bom na tua vida? E às vezes não fazemos isso. Aí tem armadilhas. Pastor, mas quem coloca armadilhas? Tem um pedaço de um filme, eu não me lembro o nome aqui agora, e o moço vira e fala assim, chefe, ele tem um cavalo. E aí o outro pergunta assim, mas você quer um cavalo? Ele falou, não, eu só não quero que ele tenha um. Existem pessoas nessa vida que é desse jeito. Eu vejo o Cláudio ali a cavalo, no caso, e eu me incomodo com ele. Não é porque eu quero o cavalo que ele tem. A grande questão é que eu não quero que ele tenha. Amém?
Tem muita gente assim. Pastor, você quer, as pessoas querem o que a outra tem? Não, às vezes ela só não quer que você tenha. O que incomoda ela é ver você melhorar. Você entendeu? Você está ali no fundo do poço, ninguém liga. Mas se você der um passo e melhorar, alguns já vão se morder. Então as pessoas começam a criar problemas para a sua vida. E é aí que entra a presença de Deus. Quando você está na presença dele, Deus te direciona, te guia por caminhos seguros. Jesus nos ensinou o que com isso? Que se nós estivermos em comunhão com Deus, nós podemos fazer qualquer coisa. Amém? Continuando. Qualquer pessoa que estiver em comunhão com o Pai, que viver uma vida de oração e agir sobre o que chamamos de princípios que norteiam a oração, irá invariavelmente obter sucesso na vida, ou seja, não tem como fracassar se você é guiado por Deus. Continuando, o caso das vãs repetições. Os gentios, aqueles que não nasceram de novo, tentam por todos os meios alcançar algo de Deus. Na verdade, a maioria deles nem está interessada em saber qual é a fonte que vai lhes dar o que eles pedem, não se importando com o preço que terão que pagar se a fonte não for o Senhor, que não cobra nada, no caso Deus não cobra nada de ninguém. É costume deles fazer repetidas orações, acompanhadas de promessas, para que o Senhor lhes dê o que por direito pertence aos que fazem a sua vontade. Ou seja, já existe ali bênçãos de Deus conquistadas para você e para mim. Amém, igreja? Eu preciso pagar promessas? Não. Pastor, eu preciso fazer sacrifícios? Não. Quando o espírito imundo está ali me perturbando, eu tenho que procurar um pai de santo e pagar oferendas para ele sair? Não. Eu não preciso nada disso. Simplesmente eu preciso de usar o nome de Jesus. Mas quantas pessoas não acabam fazendo isso? Umas estão buscando ali através de caminhos errados. E um interessante missionário fala, é muito verdade. Ele diz que a maioria das pessoas nem importam qual é a fonte da qual vai ser abençoado. O que importa para elas é conseguirem. Isso mostra quando você vê alguém comprando um livrinho de São Cipriano, não é verdade? Para ler o livro, porque diz que tem magia. Ela está atrás do quê? Da bênção de Deus ou de coisa satânica? Coisa satânica. Uma pessoa, por exemplo, que vai atrás de caminhos errados, ela não está parando para pensar no preço que ela vai pagar depois. Amém? E uma coisa eu aprendi na minha vida: ninguém faz nada de graça para ninguém, nem demônio. O que o demônio hoje, de alguma forma, te beneficiou, ele vai causar um estrago muito grande. É verdade ou não é? O estrago vai ser muito grande. A minha família tinha uns centros, e eu me lembro que no final, minha mãe sempre dizia que a minha avó não gostava que os meus tios, alguns, eles de alguma forma se envolvessem com aquilo. Ela até proibia. E ela serviu esses guias a vida toda, mas ela proibia. Não tinha conhecimento de Deus, mas ela sabia o preço alto que se pagava. Onde que eu quero chegar? Se você não recorrer a Jesus, que já fez por amor a sua vida, algum alto preço você vai pagar um dia. Ah, mas eu fiz uma promessa. Irmão, o que adianta eu alcançar uma cura se eu tenho que andar 200 quilômetros de a pé, não é? Para pagar um preço. E eu não acredito que aquela cura vai se manifestar. Mas às vezes as pessoas fazem isso. Quando na verdade o que elas querem, Deus já garantiu para você. Amém? Continuando então. É claro que o erro muitas vezes parte daqueles que são seus mestres. É comum o penitente ir ao sacerdote buscando explicação do porquê do seu sofrimento e porquê de não conseguir o perdão e, por conseguinte, a paz. E o sacerdote, sem menor escrúpulo, ou sem qualquer escrúpulo, induz ao erro.
orientando-os a fazer tantos Pais Nossos, ou tantas Aves Marias, né? Ou quaisquer outras rezas, o que não tem valor algum. A própria oração do Pai Nosso, ensinada por Jesus, não é para ser rezada, e sim para ser estudada e entendida. Ela é uma fórmula, um modelo de oração. Ou seja, ele está explicando aqui que aqueles negócios de rezar tanto, fazer isso, não tem valor nenhum. E até a oração do Pai Nosso. Não adianta você ficar lá, fazer 50 Pai Nosso de manhã, no final da tarde você ora mais 50 Pai Nosso, e aí você fala assim, eu sou uma pessoa de oração. Não é. O Pai Nosso é um modelo. Sempre que você entrar em oração, você deve reconhecer Deus como Pai, como Senhor. Amém? E aí você vai pedir para Deus te livrar do mal. Amém? Guardar você, proteger o seu próximo, trazer aquilo que você precisa, o teu pão. Amém? E assim por diante, reconhecendo que a autoridade dele funciona no céu e também na terra. Quando eu entendo isso, as minhas orações, elas vão estar baseadas, amém? Na oração do Pai Nosso. Aí sim eu devo fazer. Mas se eu ficar repetindo, ele está dizendo aqui, não vai resolver nada. No meio evangélico, também é comum as pessoas usarem vãs repetições. Quase sempre, quando vamos orar para que o povo seja cheio do Espírito Santo, pedimos às pessoas que louvem ao Senhor Deus. E praticamente 100% dos casos, as ouvimos louvar a Deus dizendo, aleluia, 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 glória, glória, glória. E isto quase sempre num ritmo crescente. É claro que dar aleluias e glórias a Deus é lindo. E sempre que possível deve ser o quê? Praticado. Mas não como é na maioria dos casos, sem o menor o quê? Sentimento. De vez em quando você vê no meio da igreja, alguém está contando assim, eu caí de moto, caí de bicicleta, eu quebrei a perna, e alguém está, aleluia. E você fala aleluia por quê? Não é? Na verdade é igual papagaio, né, irmão? Aprendeu a repetir. E alguém fala qualquer coisa da Bíblia, ela já repete. Então isso adianta? Não, porque não tem um sentimento de glorificar a Deus também. Na verdade está sendo só repetições vagas. Ou então uma pessoa conta alguma coisa triste e a pessoa glorifica a Deus dizendo aleluia ou glórias, mas na verdade não tem glória nisso. Amém, igreja? O que ela está fazendo? Repetindo coisas que não vão resolver nada. Não quer dizer que se você realmente está adorando a Deus, você não possa fazer isso. Deve, amém? Mas não sem o motivo, o sentimento pela qual você está fazendo. Continuando, quando formos orar, devemos pensar bem o que estamos fazendo. As nossas palavras devem ser o quê? Medidas. Devemos evitar as vãs repetições que não nos aproximam do bem, ao contrário, nos afastam dele. Não devemos ficar lembrando o Senhor que estamos sofrendo, passando por necessidades e etc. Isso não quer dizer que não devemos dizer ao Senhor da nossa revolta contra a miséria, contra a doença, contra qualquer outro infortúnio. No versículo em que o Senhor Jesus nos orienta a não usar das vãs repetições, ele nos ensina que o Pai sabe do que precisamos antes de nós lhe pedirmos. Amém? Uma coisa importante, ele fala aqui, quando você for orar, e às vezes a gente, quando até pede alguém para abrir culto aqui, às vezes faz isso, né? As pessoas começam a orar numa velocidade que você sabe que elas não estão nem pensando no que estão falando, amém? Mas são palavras só lançadas. Então o missionário está lembrando aqui que quando uma pessoa vai orar, ela precisa realmente pensar no que ela vai falar. Mas aí eu vou demorar para falar. E não precisa ter pressa, amém, igreja?
Ao contrário, se você só tiver pressa para falar por falar, não resolve. O que nós precisamos aprender a fazer? Uma oração que eu estou fazendo, Deus está ouvindo. E eu tenho que respeitar a pessoa de Deus, amém? Eu tenho que respeitar. Como assim, pastor? Não Deus está falando por falar, jogando palavras ao vento. Eu devo fazer uma oração sabendo que Deus está me ouvindo. Amém? Pastor, e a oração de libertação? Claro, aí você vai mandar o demônio sair, você vai combater esses males realmente, você vai mandar esses demônios embora. Mas você tem que tomar muito cuidado para não falar só por falar, tá bom? Continuando. Aquele que não está firmado na palavra pode questionar dizendo: se Deus já sabe do que precisamos antes de lhe pedirmos, e se Ele é amor, é nosso Pai, é todo-poderoso, por que Ele nos deixa sofrer? Aí ele diz assim: quem assim raciocina não conhece nada da palavra, pois as Escrituras nos garante que isso Ele já fez. Aí está lá, ó, visto como no seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude, 2 Pedro 1,3. Ou seja, igreja, quando eu pensar, por que Deus não me dá então, já que Ele é um Deus amoroso, eu tenho que me lembrar que Ele já deu realmente, amém? Só que tudo isso eu alcanço pelo quê? Pelo conhecimento, na parte B do versículo, ó, pelo conhecimento daquele que nos, por sua glória e virtude, ou seja, se eu conhecer a palavra, amém, igreja? Eu vou tomar posse da minha bênção. Se eu não conhecer a palavra, eu vou ser enganado. Se eu fizer como Davi orou antes de ir para a batalha, Deus vai dirigir. Se eu simplesmente me precipitar e fazer sem direção de Deus, e aí seja o que for na tua vida, sentimental, financeira, saúde, tem gente que vai no médico e o médico faz tudo errado naquele dia. O médico está preocupado com a conta dele, não é? Com os problemas que ele tem para resolver, e aí ele passa lá errado o medicamento. Aí a pessoa, puxa, por que Deus permitiu? Deus mesmo vai dizer, olha, você nem orou, você nem consultou, você nem pediu minha direção. Quando você ora a Deus, por mais que a pessoa não entenda, o próprio Deus dirige essa pessoa de outra forma. Ela está sensível à voz de Deus. Uma pessoa que está sensível à voz de Deus, muitas vezes ela desiste de algo. Ela ia fazer algo, ela sente o desejo de não fazer, ela para. E nisso muitas pessoas são preservadas. Amém, igreja? Já aconteceu com vocês, de vocês, por exemplo, ia fazer algo, vocês desistem, e depois vocês percebem que foi um livramento, de alguma maneira? Já aconteceu com vocês? Aquilo ali, quando vocês desistiram, talvez vocês nem percebam, mas vocês estavam de alguma forma ali, sensíveis à voz de Deus. E é isso que a gente precisaria fazer sempre. Eu vou dar um passo, vou orar primeiro. Pastor, mas eu faço isso a vida toda, tudo bem, mas ore a Deus primeiro. Amém? Eu falo até de mim mesmo. Às vezes, quando a gente... Outro dia, a última vez que eu atropelei o javali ali, alguma coisa foi para mim, vai devagar, né? Vai devagar. Já parecia que tinha alguma coisa ali me alertando. E realmente eu estava devagar. Aí até o diabo às vezes faz a gente pensar, né? Se estivesse correndo, talvez não tinha encontrado o javali aquele dia. Mas não é. Talvez se estivesse correndo, podia ter encontrado algo pior. É verdade ou não é? Só que ele alerta a gente no coração. Mas porque você já está meio que sensível à voz de Deus. Quantas vezes você vai retrucar alguém e você desiste? Deus fala para você, não faz isso não. Aí você evita uma contenda, uma desavença, não é verdade? Porque você está bem com Deus. Quando você não está, você quebra a cara. Tudo que você precisa já foi dado por Deus. Só que você só vai conhecer através da leitura e aprendendo dele. Amém? Aí diz lá, úteis repetições. Na última página aí da lição.
Se existem as vãs, inúteis, né? Repetições, é porque existem também as úteis. E elas podem ser feitas. Claro que sim. Quando? Principalmente no nosso combate contra o maligno. Aí está escrito lá em Tiago 4,7, ó. Resistir a quem? E o que ele faz? Fugirá de vós. Como é que eu vou resistir ao diabo? Sempre usando a palavra de Deus. E eu devo repetir? Sempre. Amém? Devo permanecer lá, firmado sobre aquela palavra. Aí ele continua dizendo, o que é resistir? É ficar curtindo o sofrimento, calado, para mostrar que temos capacidade de aceitar a vontade de Deus? Não. Isso, além de estupidez, é desconhecimento total da nossa posição em Cristo e do que nos compete fazer. Além do que a vontade do Senhor para a nossa vida, será sempre o melhor. Ou seja, Deus quer o melhor para você. Resistir significa oferecer resistência, se opor. Numa invasão, o exército do país invadido resiste com armas ao invasor. No nosso caso, que é espiritual, temos que usar as nossas palavras para fazer face aos ataques do inimigo. Devemos, neste caso, usar as úteis repetições. Aí ele está entre parênteses, né, com bom senso, até a vitória se concretizar. Ou seja, o diabo colocou uma dor, uma enfermidade, você vai lá, o médico fala para você, você está doente. Não adianta você falar para o médico que não está, você tem que ter bom senso, amém? Ele estudou, ele sabe o que ele está dizendo, mas você conhece ali o Deus que você tem. Então você vai combater, você vai repreender aquele mal, amém? Sabendo usar ali a autoridade que Deus te deu, e Ele vai te dar a vitória, Ele vai te honrar, e depois o médico vai perceber ali que houve um milagre na tua vida. Um exemplo aqui, né? Continuando, o próprio Jesus usou úteis repetições na libertação do homem que vivia nu, tomado por demônios na terra dos Gadarenos. Aí está lá, ó. E clamando com grande voz, disse, que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Por quê, igreja? Porque ele dizia, sai deste espírito imundo. Ou seja, Jesus estava resistindo àquele demônio, ordenando que ele saísse. Amém? Então ali é uma repetição, você tem que realmente combater a Satanás e mandando ele sair. Amém? Ah, mas eu já mandei sair hoje. Você tem que mandar sair de novo. Mas se demônio não sai, irmão, sai, mas o demônio volta. Amém? Você deu brecha, o demônio ele retorna. As pessoas acham que elas entraram dentro da igreja, elas fizeram ali uma oração a Deus, nenhum mal mais se aproxima dela. Você está enganado. Você vai ser combatido, você vai ser assediado, você vai ser tentado o tempo todo por um demônio. E ele não se importa se você é de Jesus, se você está se consagrando. O que ele quer, na verdade, é te derrubar. Então você tem que entender que você está numa constante batalha contra o inferno. Então você vai ter que usar essas repetições sempre. Combater Satanás para que ele saia. Aí vamos dizer, quando Jesus esteve lá no deserto, o diabo só foi uma vez tentar Jesus? Não, ele começou tentando Jesus. Parou ali? Não, Jesus foi tentado o ministério todinho dele. Muitas vezes ali o diabo de alguma forma usava alguém afrontava Jesus, dizia até que ele estava expulsando demônio por demônios. Olha só que ponto chegou, amém? Os pais de Jesus, os irmãos de Jesus, teve momento que foi até atrás dele, a Bíblia diz que eles queriam prender Jesus e retirar Jesus, porque Jesus estava ensinando a palavra, e eles acharam que Jesus estava louco. Você parou para pensar o que é isso? A mãe, não é?
a genitora de Jesus ali, não é? Junto com os irmãos de sangue, amém? Queriam prender Jesus porque achavam que Jesus estava louco. Se a própria família, ou a própria mãe que engravidou, teve Jesus sem ter contato com o homem, não conseguia entender que era Deus que estava usando Jesus, você imagina a mente do povo muitas vezes, amém? Então é só aí você já percebe o quanto o diabo ele é astuto, amém, igreja? Vamos orar agora, amém? Eleva seu pensamento até Jesus, de olhos fechados, entra agora na presença de Deus, colocando na presença de Deus tudo aquilo que você aprendeu. Comece a usar agora a oração da maneira correta. Diga para Deus por que você está aqui hoje. Conta para Ele que você tem uma família que precisa ser liberta. Diga para Ele como anda a sua vida, como a sua casa está. Às vezes sua casa está sendo bombardeada por doenças, enfermidades. Às vezes lutas na vida financeira, uma atrás da outra. Outras vezes você combatendo inveja, muitas vezes uma perseguição na tua vida. Pai querido e Pai amado, muitas são as aflições de um justo, ó Deus, mas está escrita, Senhor, que o Senhor livra de todas elas. Então pedimos hoje ao Senhor, Pai, que o Senhor venha com o seu poder agora sobre cada pessoa. O Senhor conhece, meu Deus, a necessidade delas. O Senhor conhece a casa dessa pessoa, Pai. O Senhor conhece os pedidos que ela fez, o que ela colocou hoje nessa arca, Pai. Meu Deus, então vem agora com o teu poder, comece a tocar agora naquele parente, familiar, naquela pessoa que anda enferma, Pai, que há muito tempo, Senhor, ela tem reclamado de doenças, de enfermidades, aquela pessoa, meu Deus, depressiva, que anda abatido de um lado para o outro, triste, choramingando, lamentando, com medo da vida, com medo da adversidade, mas eu me revolto agora contra todo o inferno, meu Deus, estou me revoltando agora contra Satanás, e colocando, meu Deus, uma resistência contra ele. Eu digo agora, demônio, começa a sair de dentro dessa casa, vai saindo dessa família agora, meu Deus, alguém está repreendendo a doença, a enfermidade, você tem autoridade, você pode mandar sair, você pode mandar essa doença embora, você pode repreender aquela miséria, aquele infortúnio de Satanás, meu Deus, vai queimando agora, vai passando com teu poder agora, Jesus, aonde tiver aquela mágoa, aquela tristeza, aquela opressão na mente dessa mulher, liberta agora, este homem que se sente menor, inseguro, incapaz, se sente, meu Deus, de alguma forma impotente diante da adversidade, mas eu paraliso agora dizendo, acabou demônio, acabou o seu reinado, acabou o seu domínio, vai pegando aquilo que é seu agora, isso, você aprendeu a orar, repreende agora em nome de Jesus, usa a tua fé agora, vai dizendo, acabou doença, acabou enfermidade, vai saindo de dentro dessa casa, vai saindo agora do corpo dessa mulher, do corpo desse homem, da vida profissional dele, sai daí, vai saindo agora, os caminhos fechados, aquela dependência, aquele fiado, aquela dívida, vai caindo por terra agora, todos os males, todas as maldições, ouça a minha voz agora, Espírito, pega tudo que é seu, os teus males, e saia, 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 e saia, em o nome de Jesus. Meu Deus, nessa arca, Pai, está o pedido do teu povo. Jesus, tem pessoas que há muito tempo, Pai, elas oram por um filho. Há muito tempo ela pede a conversão, meu Deus, do marido, da esposa, a conversão de um pai, de uma mãe, de um parente de perto, de longe. Pessoas doentes, Jesus,
Pessoas dependentes, meu Deus, de um vício, do cigarro, do crack, da maconha. Pessoas, meu Deus, que estão sendo dominadas de alguma forma, Deus, por uma força maligna. Hoje elas são colocadas nessa arca no ato de fé, Pai. Pedimos ao Senhor que livre essas pessoas dos dilúvios dessa vida, de maneira que o mal não as atinja mais, mas que o seu poder, meu Deus, tome a frente, libertando, abençoando. Aquela pessoa que ela diz que precisa de proteção, Deus, protege ela, guarda ela, meu Deus, daquilo que ela mais receia, do que ela mais teme, das consequências do medo, das consequências do homem maligno. Liberta, Jesus, protege. Talvez esteja alguém orando e pedindo: Deus, guarda os meus filhos, protege, Deus, os meus pais. Talvez alguém pedindo agora: Jesus, tira aquela pessoa daquele leito da enfermidade, daquela UTI. Meu Deus, o Senhor tem o poder, Pai, o poder de entrar e de mudar qualquer situação. Nós declaramos hoje, Pai, que todos, que a casa de todos, Pai, estão protegidas pelo Senhor e pelo Teu poder. Meu Deus, está chegando um feriado prolongado, um tempo muito terrível, Pai. E eu peço que o Senhor guarde essas famílias, Pai, os parentes deste povo, de maneira que nenhum mal chegue à tenda deles, mas que eles sejam guardados, protegidos pelo Senhor, em nome de Jesus. E todos digam: assim seja. Diga: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa pertencemos ao Senhor. Vamos aplaudir Jesus? Glória a Deus.